Fala galera, tudo beleza? Nesse vídeo a gente vai dar continuidade então ao estudo das concordâncias. Nesse caso então, trabalhando com concordâncias duplas entre duas retas paralelas, então eu tenho duas retas paralelas, não importa a distância, conhecendo dois pontos de concordância, então o ponto de início e o ponto de início e o ponto de fim da concordância. Nesse caso aqui, a ideia é ter uma ligação semelhante ao que a gente viu no vídeo anterior, mas em vez da ligação dela ficar nesse S, nesse formato aqui, ela vai ficar um pouco mais oblíqua aqui, né? Ela vai ficar um pouquinho diferente aqui, tá? Vai ficar um pouquinho diferente. É parecida, mas o método de construção é um pouquinho diferente. Pois bem, o primeiro passo aqui, então, consiste em fazer uma ligação entre os pontos C1 e C2. Então a gente vai fazer uma ligação aqui entre os pontos C1 e C2. E definir aqui também, aí pode ser definido previamente, o desenho pode apresentar isso previamente definido, aonde que vai estar o ponto de concordância C3 aqui no meio, né? Então eu vou colocar aqui, vamos definir um ponto qualquer aqui, esse ponto central ali seria então o ponto de concordância C3. Em seguida, a gente deve fazer duas mediatrizes. Então a gente vai fazer uma mediatriz entre C1 e C3 e uma mediatriz entre C3 e C2. Para a mediatriz, então, a gente pega o compasso e vamos aplicar o mesmo método que a gente já vinha aplicando anteriormente. Em qualquer distância, né? Fizemos as duas mediatrizes, vou fazer aqui a ligação. E na verdade o que eu preciso aqui são esses pontos aqui, ó. Então eu preciso aqui só na parte de baixo essa ligação, e aqui nessa ligação eu preciso só da parte de cima. Só na parte de cima. Então, o que a gente fez aqui? No momento que a gente fez a mediatriz, a gente encontrou uma reta a qual sempre a distância entre o ponto C1 e o ponto C3 ela é igual. Então se eu pegar nesse ponto aqui, entre C1 e C3 é a mesma distância. Se eu pegar um ponto mais aqui, a distância entre C1 e C3 sempre vai ser a mesma. Da primeira regra, a gente sabe o seguinte, que o ponto de concordância e o centro do arco, eles estão sempre sobre a mesma linha que é perpendicular à reta. Então a gente já sabe aqui aonde que está o ponto de concordância. O que a gente não sabe aqui é aonde que está esse ponto central. Mas eu sei que ele está numa linha perpendicular a essa reta aqui. Então na verdade aqui é só traçar uma linha perpendicular. Então a gente encontrou aqui os pontos as origens O1 e O2. E isso nos permite então fazer a ligação com os arcos, né? Então eu posso simplesmente agora pegar o compasso, aqui, colocando a ponta seca no ponto O1, abertura até o ponto C1 aqui, vou botar a ponta seca direitinho aqui, abertura até o ponto C1, e eu vou fazer o arco até o ponto C3. E ali tem então o primeiro arco. A mesma coisa, ponto O2, colocar a ponta seca aqui no ponto O2, abertura até o ponto C2, e ele vai finalizar lá no C3. Ó. Então, fazer essa ligação aqui, a gente tem
Então essa ligação que é oblíqua, ela é um pouco diferente do exemplo anterior, né? Mas também pode acontecer aí em desenho técnico. Feito, galera. Nesse vídeo é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Valeu!